A palavra de hoje tem a ver com uma característica de Deus que eu sou apaixonado. Deus é um Deus que constrói caminhos. Fala comigo, Deus constrói caminhos. Diga, os que não existem, diga, Ele cria. Deus é um Deus que constrói caminhos. Essa declaração, por si só, é suficiente para que a gente fique menos ansioso de como vai chegar até lá, como vai acontecer, como vai se cumprir. Irmão, a fé não é uma jornada entre o ponto A e o ponto B, de uma forma que a gente vai chegar levitando. Não, entre um topo e o próximo topo existem os vales. Entre um tempo de romper e um próximo romper existem levantes. Entre um tempo de prosperidade e um novo nível de prosperidade existem desafios. Alguém está comigo? Entre um tempo de pastorear nas malhadas e agora pastorear todo um povo existem gigantes e perseguição. A gente vê na história dos heróis da fé que em todo tempo eles foram crescendo em níveis. E esses níveis levaram eles para lugares mais altos. E esses lugares mais altos fizeram com que eles enfrentassem novos níveis de retaliação, porque a cada novo nível de unção, um novo nível também de retaliação, a cada novo nível de visão, um novo nível de perseguição. Quanto maior a visão que você carrega, maior vai ser a resistência que você enfrenta. José tinha sonhos para os seus dias, os seus irmãos tinham resistência com ele. José começou a ter um sonho para uma geração. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia diz que quando José se apresenta, os irmãos falam: vamos matar esse sonhador e vamos ver o que acontece com os sonhos dele. O problema dos irmãos não era necessariamente com a pessoa de José, mas era com o tamanho dos sonhos de José. A gente olha para a história de José e a gente vê que do ponto A ao ponto B algo aconteceu. A jornada mais fácil talvez teria sido Faraó aparecer naquela cidade, olhar para o menino, ver graça nele e falar: você vai morar comigo e você vai me ajudar a administrar as minhas coisas. Mas não é assim que acontece, porque no reino de Deus, Deus sempre dá visões a meninos, mas só cumpre quando se tornam homens. Os caminhos de Deus são caminhos de maturidade. Você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Você precisa de processos para não se perder quando tudo acontecer, quando tudo vier de uma vez só, quando as comportas dos céus se abrirem. Sabe aquele momento que a gente olha e fala: uau, parece que tudo aconteceu do nada, da noite para o dia? Pois é, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. De repente Davi assumiu o palácio, foram anos sendo forjado quando ninguém via. De repente José assumiu o governo, foram anos governando no cativeiro quando ninguém via. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? De repente Jesus começou a curar pessoas. Foram 30 anos esperando o ok do Pai para começar a ser quem Ele era. Os processos são os caminhos de Deus. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que Deus te der uma palavra profética, Ele está falando a respeito de algo que não existe, que você não pode, que naturalmente você não consegue. É por isso que Ele está comunicando uma nova realidade, porque senão você já sabia, Ele não precisava falar. Quando Deus dá uma palavra para José, Ele está falando de algo impossível de acontecer. E é por isso que Deus falou, porque o Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. Ele unge Davi como rei, enquanto o trono do rei ainda estava ocupado. Olha para mim, sabe o que é interessante na dinâmica dos céus? Eles desconsideram coisas que a gente considera, e eles consideram coisas que a gente ainda nem sabe. Aos olhos dos homens, o trono ainda estava ocupado, Saul era o rei. Aos olhos de Deus, o trono já estava vazio. O rei Davi estava sendo forjado em meus desertos. Aos olhos dos irmãos, José estava morto ou cativo. Aos olhos de Deus, José estava sendo ensinado. Os caminhos de Deus, para a gente, às vezes tem outros nomes: tempestades, batalhas, retaliações, gigantes. Os céus chamam de escola da fé. Os caminhos de Deus são a escola da fé. Aprendemos a ser homens de Deus, sendo testados por Deus, porque você só é aprovado numa área em que você foi testado. Você só é promovido numa área em que você foi aprovado. Alguém está comigo aqui? Alguém está recebendo essa palavra? Eu quero pregar nessa noite. Vamos, igreja. Então os caminhos de Deus são diferentes que os nossos. São mais altos, mas muitas vezes são mais difíceis. Porque se a gente pudesse escolher, os caminhos seriam simplificados. Deus me disse algo hoje, acontece amanhã. Mas não é assim que funciona. Você sabia que, segundo os estudiosos, o Brasil é a nação mais ansiosa da face da terra? E fazemos parte da geração mais ansiosa que já existiu.
Uma geração ansiosa tem dificuldade em lidar com algo que no reino é indispensável, se chama processo. Se você pega uma lagarta e coloca num casulo, e por algum motivo retira antes da hora, você não vai ter uma borboleta que nasceu mais cedo, você vai ter uma lagarta que morreu no meio do processo e nunca vai voar. Os processos de Deus não são antecipados muitas vezes, porque os caminhos de Deus são a única coisa que vai fazer com que você viva os planos de Deus. Irmão, declara comigo, diga: os caminhos de Deus me levam aos planos de Deus. Diga: se eu quero viver as promessas de Deus, tem que ser no jeito de Deus, no tempo de Deus, no ritmo de Deus, porque a promessa é dele. Se eu quero viver algo que é meu, o meu sonho, a minha vontade, eu posso fazer do meu jeito, perseguir os meus caminhos. Mas se eu quero viver a vontade de Deus, os planos de Deus, o governo de Deus, eu preciso trilhar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os mais fáceis. Desculpa se está sendo decepcionante para alguém ouvir isso, mas não foram os mais fáceis para José, não foram os mais fáceis para Davi, não foram os mais fáceis para Noé, não foram os mais fáceis para Abraão, não foram os mais fáceis para Isaac, para Jacó, não foram os mais fáceis para Jesus. Irmão, Jesus poderia ter descido dos céus pronto,